Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando Moura, sou terapeuta, biólogo, faço treinamentos de equipe e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, mais um vídeo da Informa, marca pessoal ou também chamado personal branding. Tem bastantes pessoas que estão me pedindo um pouco para falar sobre marca pessoal por um motivo muito simples. As pessoas confundem demais marca pessoal com marketing pessoal. Só para você ter uma ideia, quando você entra em contato com uma pessoa, ela leva mais ou menos 5 a 7 segundos para gerar empatia ou antipatia. Então normalmente isso se dá um pouco pelo marketing pessoal, do jeito que você se veste, do jeito que você fala, o jeito que você se apresenta, o jeito que você se coloca em direção à pessoa, em direção à percepção da pessoa. E isso não é uma coisa que eu posso dizer que é proposital, mas sim muito mais instintiva e inconsciente do que consciente. Agora, marca pessoal ele vai um pouquinho além, é aquilo que você deixa de impressão no ambiente que você convive e da forma que você convive. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Então vamos lá. Marca pessoal é um conjunto de percepções que os outros têm sobre nós traduzidos em um conjunto de palavras. Já é uma marca. Ou uma imagem, um logo, né? Então o Fernando é assim, ele parece assim, ok? Conjunto de atributos e características únicas, são só suas. A marca pessoal é como se fosse uma digital. Pode parecer algumas coisas, eu dou certos adjetivos, mas a marca pessoal é sua, é uma forma de trabalhar. Então a marca é uma promessa, então quando você tem uma marca, você gera uma promessa. E a reputação, vantagens competitivas. Então eu posso traduzir marca pessoal como aquilo que você deixa no ambiente quando você não está. Como que as pessoas te reconhecem, como que as pessoas elas te recebem. As pessoas se conectam e se inspiram pela coerência. Então é assim, se eu falo uma coisa e mostro outra, se eu não falo aquilo que eu vivencio, o tipo de verbo, o tipo de presença, o tipo de lugar que eu ocupo na comunicação com você, e eu não estou falando uma comunicação só verbal, a comunicação só 7% se caracteriza pelo verbal, quase todo o resto é pelo tipo de campo que nós criamos ao conviver juntos. Tipo de campo, ou pode se traduzir por energia, pode se traduzir por N coisas. Mas esse campo, essa presença que nós criamos, quando a gente se comunica, tem que ter coerência. E a coerência não tem nada a ver com aquilo que eu vejo, não, tem a ver com o conjunto da obra. É uma coisa muito mais instintiva do que não. Tanto que você fala assim, nossa, aquela pessoa, eu gosto dela, eu não sei porquê. Porque quase sempre a forma e a função estão atuando. A forma e a função estão atuando. Ou seja, a estrutura corporal dela, com todos os atributos de comunicação, mais aquilo que ela acredita e no que ela acredita, fazem coerência. Então, por exemplo, seria muito difícil para mim pegar um tema que eu não entendesse e organizasse. Dificuldade como pessoa, não como professor. Como professor eu posso estudar, posso ler e desenvolvo uma forma de mostrar. Mas não vai ter coerência. Fica uma forma vazia, uma forma falsa. Ok? Então, como as pessoas se lembram de você? Aqui eu costumo até brincar um pouquinho com isso. Eu falo assim, se você fosse lá para a sua infância e lembrasse como que os adultos tratavam você quando você os irritava, toda criança irrita um pouquinho o adulto, né? Porque ela tem um jeitinho dela. E o que irrita? Porque a pessoa não é igual a mim. Quanto mais eu copio alguém, mais empatia eu tenho. Então quando a criança era pequenininha e ela está dentro do processo dela, de crescimento, de desenvolvimento, do próprio ego, da própria organização emocional, ela tem um lugar que é dela, é da assinatura dela. E quase sempre ela é chamada a atenção por essa assinatura. Então lembra um pouquinho de você quando você era pequenininho, pelo que você era chamado, como que você era repreendido. Ah, esse menino é bagunceiro, ah, esse menino não para, ah, esse menino vive correndo pela casa. Quase sempre isso é uma marca que está em você. E de alguma forma, se você vai suprimindo isso durante a vida, você vai perdendo a coerência.
a coerência. Então aquele menino que era muito rápido, talvez hoje seja um ótimo estrategista. Aquele menino que falava muito, hoje é um ótimo comunicador. Aquele menino que era muito quietinho, tímido, nossa, esse menino parece uma múmia, não fala. Talvez seja um ótimo observador, um ótimo estrategista também. Então, como que as pessoas lembram de você? Quando as pessoas saem do recinto, quando você sai do recinto, que tipo de impressão que você deixa? E isso é sua marca pessoal. Tem um filósofo indiano que ele fala uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, se um chega e fala que você deu uma patada, o outro falou que você foi agressivo, o outro falou que você deu um coice, compra uma cela porque você é um cavalo. Então isso eu acho bárbaro. O que você faz que é muito fácil? Isso também tem a ver com a marca pessoal e quase sempre é desvalorizado. Que como o outro, o modelo, quase sempre é melhor que nós, o modelo quase sempre é melhor que nós julgamos assim. Aquilo que em você é muito fácil, você não valoriza. Ah, é fácil? As pessoas falaram que as coisas para serem boas ou ter sucesso tem que ser sofrido. E se for sofrido, é boa. Se não for sofrido, não é boa. Então a gente deixa de lado aquilo que pra gente é muito fácil. Então olha, o que é fácil para você? Desenvolva isso como marca, traz isso à tona. As pessoas merecem o seu melhor. Olha só, as pessoas merecem o seu melhor. As pessoas merecem quem você é. A grande riqueza do ser humano é sustentada pela diversidade e não pela igualdade. Quanto mais a gente quiser e transformar algo em normal ou igual, o ser humano perde riqueza de convívio. Quem é o protagonista da sua vida? Então, quase sempre, quando você traz o seu melhor para fora e você coopera com o meio através de ser melhor, você se torna um protagonista. Agora, a maioria das pessoas são figurantes da própria vida. Então elas reclamam de uma coisa, reclamam de outra, reclamam de pessoas, de parceiros, de chefes, gerentes e aí por diante. Quanto mais você der na mão das pessoas a chance delas falarem quem vocês são e o que vocês têm que fazer, você vai perdendo coerência. Uma coisa muito simples que acontece dentro das empresas, que eu acho bárbaro isso. A pessoa está precisando de uma área de criatividade. E aí ela vai e contrata um indivíduo de criação. E aí esse indivíduo de criação entra com vários prêmios, ótimas notas da escola e aí por diante, na formação, um currículo maravilhoso. E aí ele vai trazendo as informações dele e ele é rejeitado, até que ele começa a se adaptar ao processo limitado da empresa. E aí a empresa fala assim para ele, eu vou te mandar embora porque você não é criativo. Mas ela não tem ambiente para criação. Então o que ela faz? Ela transforma a pessoa em uma normal. E aí ela perde coerência. Marca pessoal não é gestão de aparência ou marketing pessoal. Aquilo que eu falei. Imagem ideal depende do que você quer ser. Você pega o Steve Jobs com camiseta, manga longa, jeans, mostrando o que é uma visão de futuro. E você pega um executivo de terno e gravata. Cada ambiente ele vai pedir um vestuário, ele vai pedir uma aparência para esse tipo de ambiente. Hoje já não está tão assim, mas alguns ambientes ainda pedem. Então, o que acontece? Isso aqui é um marketing pessoal, que é diferente de marca pessoal. Tá? Não é autoajuda, ela cuida da coisa mais importante da sua imagem. Então vamos lá, a marca pessoal não é autoajuda. Eu não estou aqui falando sobre um processo de autoajuda. Eu estou falando de uma coisa que é mais importante da sua imagem, que é a sua reputação. Eu não me importo com o que as pessoas falam de mim, mas se isso me tirar contatos e diminuir a minha potência em relação àquilo que eu sou na vida, eu tenho que tomar cuidado sim. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não estou falando que eu tenho que me adequar às pessoas. Não é isso, não é me adequar, mas trazer o seu melhor. Tá? E contando que ele seja bom, né? Então assim, o seu melhor é ser agressivo. Se essa agressividade gerar possibilidades, ok. Se a sua excentricidade gerar possibilidades, ok. Agora, se ela lesionar
se ela tirar a oportunidade de outros, em vez de agregar, ela tira, não é coerente. Tá? Isso é uma coisa maluca, né? Quase sempre quando a gente fala isso dentro de terapia ou dentro de uma sala de aula, é uma coisa que a gente tem que bater muito forte. Imagina o seguinte, que a vida é um jogo e cada peça tem uma função. Descobrir essa função é sua marca pessoal. Você sabe para que você veio, qual é o seu jogo. Quase sempre eu faço uma pergunta para as pessoas, e isso você pode responder aí na sua casa, ou até comentar comigo depois, manda um e-mail, é legal. Pelo que você luta? Pelo que você luta? Isso é uma pergunta muito interessante. Qual é a luta que você tem na vida? Eu não estou falando de luta de difícil. Eu estou falando aquilo que te faz você acordar todos os dias, aquilo que faz você ir para a vida, aquilo que faz coerência. É dinheiro. Sinto muito, dinheiro vem e vai. É status. Vem e vai. Pelo que você luta? Qual é a marca que você quer deixar? Qual a marca que você quer deixar? Olha como isso é forte. Qual é a marca que você quer deixar? Todo mundo tem espaço e direito de deixar sua marca. Ninguém é comum. Ninguém é comum. As coisas se tornam comum quando a gente vive na massa. Vive na massa. Então assim, qual é a luta que você quer lutar? O que te brilha os olhos? Você como marca é o resultado das percepções das outras pessoas. Então as outras pessoas vão te dizer como você é e de que jeito que você é. E isso tem a ver com comunicação. Pessoal, não tem nada a ver aquilo que você acha. Não tem nada a ver aquilo como você se sente. Às vezes você está achando que você está passando uma percepção e você está passando outra completamente diferente. Por isso que é importante, se filme, fale com pessoas, pergunte para elas. Faça um exercício que eu dou isso em terapia, é muito legal. Pegue 5 pessoas, 3 muito próximas e 2 não tão próximas, mas que você tem um convívio diário. E fala assim, olha, estou desenvolvendo um projeto de terapia e eu preciso de uma força sua. Eu quero que você faça uma anotação com 10 qualidades e 10 coisas que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar. Será que você podia fazer isso para mim? Em uma palavra. 10 palavrinhas de um lado, 10 palavrinhas do outro. Você vai se espantar com o que as pessoas vão falar. Algumas vão ser polidas, educadas, mas normalmente as mais próximas elas são mais honestas. E aí você vai começar a perceber como as pessoas lembram de você, como as pessoas imaginam como você é. Aí dá para você trabalhar essa marca pessoal, melhorar ou não, reformular ou não, colocar coerência ou não. Né? Por exemplo, eu não me acho gordo, mas tem pessoas que acham, né? Então vamos trabalhar com isso. O seu valor acaba sendo definido pelo olhar do outro, não pelo seu olhar. Às vezes eu vejo, e eu estou falando isso por experiência própria, eu batia muito em algumas teclas. Eu falei, cara, eu não vou mudar, eu sou assim, quem quiser me aceita 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 assim. Fiquei sozinho. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Outra coisa, eu vivia muito ocupado, então os alunos falavam para mim, manda para mim por e-mail, manda para mim por e-mail, e eu esquecia, eu deletava a informação. E aí eu comecei a ter uma marca pessoal, não adianta pedir para ele que ele não entrega nada, não adianta pedir para ele porque ele não se importa. Eu falei, olha, eu tenho que me disciplinar. Comecei a me disciplinar porque realmente me importava e as coisas mudaram. Hoje minha marca pessoal é diferente. Não, pode pedir que ele te encaminha, pode pedir que ele te manda. Você não é o que pensa que é, você é o que os outros pensam que você é. Eu não estou falando de essência, pelo amor de Deus, não estou falando nada disso. Um exemplo muito interessante, eu fazia um curso em que eu era filmado toda a aula. Então tinha a professora, o câmera e uma televisão atrás com telão passando a aula passada. E toda semana era a mesma coisa. E era muito interessante esse impacto de você estar tendo uma aula, se relacionando com as pessoas, se relacionando com a sua imagem no vídeo. E aí eu comecei a olhar para a imagem e falei, nossa, como a gente fica distorcido sendo filmado, né? Nossa, como a gente é distorcido, como a gente é distorcido. Eu não sou desse jeito, eu não sou desse jeito, minha voz, minha imagem. E aí eu comecei a perceber que todas as pessoas na sala eram exatamente iguais a como eu via, menos eu.
Aí eu cutuquei uma amiga, eu falei assim, como você se percebe? Ela falou assim, 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 também de forma distorcida. Aí eu entendi, a forma que nós nos vemos no espelho é diferente porque inverte a imagem. Nós falamos com áreas diferentes no cérebro. A forma com que nós vemos na imagem filmada, normalmente é a imagem real, é a imagem direta. Por isso que há tanto estranhamento. E é o jeito que as pessoas nos veem. Então elas têm uma imagem muito mais fiel do que a imagem que nós temos no espelho. Então pense nisso, é muito interessante. Você é um adjetivo, então quando as pessoas colocam você é assim, é um adjetivo. Então só para vocês entenderem, aqui eu vou passar algumas imagens e eu vou deixar um pouquinho. Eu queria que vocês definissem um adjetivo que vocês lembram dessas pessoas. A Xuxa, né? Madre Teresa de Calcutá, Pelé, Bill Gates. Ó, eu tenho certeza, cada imagem que eu estou passando aqui está passando alguma frase ou uma palavra no seu cérebro. Independente de qualquer coisa, ela vem. É um jeito que ele marca. Não quero saber se você gosta ou não gosta da pessoa, não é isso. Mas vem um adjetivo, vem uma marca pessoal. Ela bate primeiro no seu subconsciente antes de qualquer coisa. Ayrton Senna. É disso que eu estou falando. É disso. Ninguém sabe quais eram as torturas internas que ele tinha. Ninguém sabe quais eram os problemas de vida que ele tinha. Nada disso. O que ficou? A marca pessoal. É o nosso herói brasileiro. Marca pessoal. São 4 fatores chaves para construir sua marca pessoal. Primeiro, você precisa ser reconhecido para ser considerado. Quando você está dentro de uma massa, se você não diferencia, você não é reconhecido. Você se torna um pontinho azul, igual. Então você tem que gerar uma diferenciação. Primeiro passo, gerar uma diferenciação. E diferenciação não significa escândalo. Diferenciação significa diferenciação. Faça algo diferente. Ou melhor, traga você para fora. Traga a sua competência para fora. Diferenciação. Centenas de pessoas estão fazendo o que você faz. Por que escolheriam você? É preciso ser único. Né? Sem crase aqui, o E é ao contrário. Precisa ser único. Então o que eu faço? Dentro desse monte de círculozinhos, eu tenho que gerar uma diferença. E eu tenho uma, por exemplo, eu gosto muito. Toda vez que eu entro em algo para fazer, eu visto muito a camisa. Eu fico 100%, eu faço, eu me envolvo. Então eu não sou uma pessoa que não se envolve, eu não consigo. E isso gera uma diferenciação. Eu sempre estou dando opinião, eu sempre estou metendo a minha opinião na jogada, independente se vão aceitar ou não. Eu estou lá, eu opino, eu me faço presente, eu me faço visto, tá? Para mim gerar uma diferenciação. Relevância, ser conhecido não basta, ser diferente não basta. A diferença tem que fazer sentido. O que te faz singular? O que te faz singular? Isso é muito interessante. O que te faz singular? O que te faz diferente? É isso que você tem que encontrar. A marca em si, tem que desenvolver a marca em si. Quando pensamos em alguém, por que vem a sua imagem? Então quando você pensar em algo, por que vem a sua imagem? É isso que é uma marca pessoal, isso que a gente tem que desenvolver. E aí, uma última frase, que isso, cuidado com a maldição da normatização. Não se torne um número, não se torne um código de barras. Você é uma pessoa que tem histórias, você é uma pessoa que tem uma vivência, e as pessoas merecem saber quem você é. As pessoas merecem compartilhar com aquilo que você tem de melhor. Então, normatizar, eu acho que é uma das grandes pobrezas da humanidade. Uma das grandes pobrezas. Não é porque a gente é da espécie humana que a gente vai ter o diferencial de cada um. Então esse é mais um treinamento da Informa. Espero que tenha gostado. Por favor, mande seus comentários, perguntas, críticas, né? E até a próxima.
Obrigado, até mais.